Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje. Quarta-feira da Semana Santa. Evangelho de hoje, Mateus 26, 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "Que me dareis se eu vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um a um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que o trair, o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Mesmo texto de ontem, só que na visão mateana. Uma visão um pouco mais sintética e que a figura central acaba se tornando Judas. Judas vai lá, se programa para atrair Jesus e complementa a ação, que Jesus já sabia, no dia da ceia, Quinta-feira Santa. Por que Judas traiu Jesus? Por decepção. Ele acreditava que Jesus era uma pessoa que, no fato, ele não era. Jesus era o Messias que iria transformar a humanidade espiritualmente. Eu já falei isso para vocês. E, obviamente, como somos um ser com 3 dimensões, isso mudaria o nosso espírito, o nosso emocional e o nosso corporal. Aquilo que se eu vivo uma religião, se eu tenho uma religião, isso reflete na minha vida, na minha conduta social. Porque os princípios morais e éticos daquela religião eu vou levar para a minha vida. Por exemplo, o mandamento que Jesus deixou é o mandamento do amor. Se eu vivo esse mandamento na minha vida, as pessoas que convivem comigo são afetadas por essa visão de mundo, por esse projeto de Jesus. Eu as amo, portanto, elas vão querer saber porque eu as amo, a importância do testemunho. E aí eu digo que eu as amo porque é o mandamento que Jesus deixou. E aí essas pessoas vão querer saber quem é Jesus e assim vai. E isso ocorre o quê? Nisso ocorre o quê? Uma transformação de mentalidade na sociedade. Quanto mais pessoas entrarem em contato com o mandamento de Jesus, quanto mais pessoas aderirem ao projeto de Jesus, mais isso influencia a sociedade. E aí ocorre uma transformação. Então esse era o projeto. O projeto de Jesus é uma transformação espiritual que vai refletir na minha conduta social. Mas Jesus não era o Messias político. Jesus não veio governar no meio dos homens. Eles esperavam o Messias político. Pedro, Judas e provavelmente algum dos outros discípulos acreditavam neste projeto. Eles não abandonaram casa, família, trabalho porque achavam que Jesus era um cara que iria mudar somente o aspecto espiritual. Não, eles tinham uma visão social. Até porque trabalhar uma dimensão espiritual, isso era algo complicado. Por quê? Porque eles não acreditavam em vida após morte. Eles acreditavam, assim como os escribas, que a eternidade se dava através dos descendentes. Então eu vou viver através dos meus descendentes, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos e por aí vai. Não acreditava numa vida após morte. Isso entra quando o povo hebreu volta do exílio da Babilônia e entrou em contato com o zoroastrismo, que acreditava na vida pós-morte. Então os fariseus vão trazer essa mentalidade nova para a cultura judaica. Na época de Jesus,
Sim, já se acreditava na vida após morte. Entretanto, isso ficava mais para os fariseus, para a nata da sociedade judaica. Para a camada mais pobre da população, se acreditava ainda que nós ficaríamos nesse mundo através dos nossos descendentes. Então, a eternidade se daria através dos nossos descendentes. Não acreditava-se numa vida pós-morte. Tá? Diante de tudo isso, compreendemos um pouco a frustração de Judas quando ele percebe que Jesus não vai fazer uma transformação social como ele imaginava. Como ele imaginava? Jesus vai fazer um levante, expulsar os romanos, sentar no trono e aí sim ele vai governar. Socialmente, politicamente. Quando ele vê que o objetivo de Jesus não é esse, ele começa a se frustrar e se decepcionar com a conduta de Jesus. Quando Jesus manda amar os inimigos, peraí, como é que eu vou amar romanos? Não, isso é inconcebível. Até porque, se eu não me engano, Judas Iscariotes era do partido dos Zelotas. Os Zelotas eram revolucionários. Se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. Eu li isso faz muito tempo já, então eu posso estar afirmando algo que não seja verdade. Mas eu tenho quase certeza que Judas Iscariotes era do partido dos Zelotas. E o partido dos Zelotas era um partido dos revolucionários. Eles lutavam pela independência de Israel. Tudo isso culminou numa decepção tão grande que ele fala assim, não dá mais para continuar com esse projeto. Isso não vai dar em nada. Então como é que eu posso lucrar com isso? E aí ele vai e procura os sumos sacerdotes, né, pela decepção que ele teve com Jesus. E aí acerta a traição. 30 moedas de prata. Só que depois Judas é tão atormentado pela culpa de ter entregado um justo à morte, que ele se enforca e joga as 30 moedas de prata fora. Né? Então é ter essa compreensão de que muitas vezes as pessoas são agidas por impulso, né? Por causa das suas frustrações. Né? Então elas acabam tomando atitudes impensadas, através do impulso, né? Gerado muitas vezes pela frustração, como eu falei, e acabam tomando atitudes que depois se arrependem. Por isso que eu sempre digo, nós não podemos tomar atitudes por impulso. No momento da cabeça cheia, no momento do nervosismo, é o momento de nós travarmos, silenciarmos, de preferência saia do ambiente onde você está, deixa a poeira baixar, deixa a cabeça, ficar mais tranquila, para aí sim você tomar um posicionamento. Nós nunca podemos tomar atitudes ou decisões em momentos de crise. Se fizermos isso, com certeza nós iremos tomar atitudes ou fazer coisas ou falar coisas que depois nós iremos nos arrepender. Então, veio o momento da raiva, trava, sai do ambiente, vai esfriar a tua cabeça, depois resolve o problema. Porque senão, se você falar alguma coisa ou tomar qualquer atitude, com certeza você vai se arrepender depois, como Judas se arrependeu. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.